Olá, gente, muito boa tarde a todos. Hoje aqui eu recebo vocês na sala do Vem Comigo. Tá um pouquinho diferente, né? Vocês perceberam. Hoje a Daci não veio, tirou aí um diazinho de folga, mas na próxima semana ela tá de volta. E hoje a gente vai falar também de um assunto importante, mas antes de entrarmos, eu quero que vocês aproveitem para seguir as nossas redes sociais, @tvcidade.ma no Instagram e TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. Por lá você também pode acompanhar tudo que está acontecendo aqui. E o assunto de hoje, como já foi adiantado antes, é colesterol alto. Aí uma ameaça silenciosa que afeta milhões de pessoas. E isso são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que revelam que 40% dos adultos no país sofrem com a condição. Crianças e adolescentes também não estão livres dos riscos do colesterol alto. 27,4% também tem o problema, conforme estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. A boa notícia é que existem maneiras simples de identificar e tratar a condição precocemente, o que pode fazer uma grande diferença na saúde futura desses jovens. E para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui o Dr. Fábio Luiz Oliveira, que é cardiologista. Pode chegar, Dr. Flávio. Muito bem-vindo à sala do Vem Comigo. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Gabriel. Tudo bem? Vamos sentar aqui para a gente bater um papo. Não, vamos sim. De um assunto extremamente importante para a saúde, né, da nossa sociedade. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Colesterol Alto. Então, nada mais importante do que informar um pouquinho sobre isso. Primeiro, novamente, bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse e explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo algumas causas que podem ocorrer aí para se levar ao colesterol alto. Certo. O colesterol alto ele é advindo principalmente dos hábitos alimentares, né, a falta de atividade física, mas também pode ser ocasionado de forma genética, que é a forma hereditária, que você tem uma maior tendência de produção do colesterol, principalmente colesterol ruim, o que pode ser também uma causa de colesterol alto. E assim, quem tem alguns sintomas que podem ser identificados aí para saber que está ou não sintomas aí no corpo, enfim, pode identificar o colesterol alto? Essa é uma questão ruim e perigosa do colesterol alto, que ele não é uma doença que cursa com sintomas iniciais. A maioria das vezes, ela é uma doença silenciosa que quando se instala uma doença, ela se apresenta como de primeira instância já como um infarto ou um AVC. Então, como que a gente mede isso? Normalmente por um exame feito no sangue, que você quantifica quanto que você está de percentual de colesterol bom e de colesterol ruim na circulação. Quais são os alertas que te levam a cuidar disso? É o excesso de peso, para quem está acima do peso, para quem não faz atividade física, para quem já tem histórico da família de doenças do aparelho cardiovascular, como hipertensão, como diabetes, como infarto ou outras doenças do aparelho cardiovascular, fica um sinal de alerta para que façam essas dosagens para identificar, através das taxas, se está ou não com colesterol alto. Certo, doutor, então aí eu identifiquei que estou com colesterol alto. O que eu posso fazer aí para melhorar, ter uma melhor qualidade de vida? Inicialmente, as medidas higiênico-dietéticas, né, que é dieta e atividade física. Então, como a gente sabe que a maioria dos casos das pessoas com colesterol alto está relacionado aos hábitos de vida, que é o sedentarismo, como você bem citou também, as crianças e hoje em dia com o advento da internet, a gente muito com devices na mão, o sedentarismo veio a aumentar muito essa questão da falta de atividade física, do sedentarismo. Esse é um dos fatores. O outro fator é a alimentação. Alimentação mais saudável, evitar gorduras, frituras, passar a comer mais alimentos naturais que não são processados, que não são embutidos, enlatados, fontes de fibra, e no geral todos aqueles produtos mais naturais são produtos mais saudáveis para evitar o aumento do colesterol, né? Exatamente, é difícil, eu acho que quem está assistindo a gente sabe que manter uma alimentação saudável nos dias de hoje é muito difícil, é um desafio muito grande, em um mundo em que a gente vive de muitos industrializados, então geralmente tudo cooperando aí. Então tem que ir contra um pouco toda essa demanda que existe, mas por isso que tem que ter um foco muito grande. Mas além disso, doutor, em relação à alimentação, é verdade que pode ter alguma relação genética? Sim, é verdade. Uma parte
das doenças relacionadas ao colesterol alto, à gordura alta no sangue, é relacionada às doenças genéticas. Pode ser sim, o fator hereditário também contribui. Então, além disso, da genética, naturalmente também, né? Naturalmente, é pelos fatores alimentares, né, que é a principal fonte. Muitas das vezes mudando a tua rotina de vida, fazendo uma prática de atividade física mais regular, diminuindo o consumo de gorduras saturadas, polissaturadas, hidrogenadas, esses alimentos que você citou que são os ultraprocessados. O que é alimentos ultraprocessados? São aqueles que são processados várias vezes, que tem muitos produtos que melhoram o sabor e aumentam o seu tempo de condicionamento. Então tudo aquilo que é embutido, enlatado, que está dentro de um saquinho, então a gente pode citar no geral, rapidamente aí, biscoitos recheados, aqueles produtos que você abre, aqueles snacks que crianças levam para a escola, muitas das vezes disfarçado de produtos saudáveis, como as próprias barrinhas de cereais, contém muito, um índice alto de gorduras, de açúcar e desses emulsificantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, dar preferência a produtos naturais. Isso evita muito o excesso e o aumento de gordura ruim no sangue. Falando em biscoito recheado, não tem como a gente não lembrar da criançada, né? Quem foi criança sabe como isso ali as crianças se deliciam. E eu queria saber do senhor em relação à criança com colesterol alto. É uma coisa que não é muito comum ou é mais comum do que a gente pensa? Olha só, Gabriela, boa pergunta. É muito mais comum do que a gente pensa, sim. Em média, até 20% das crianças podem estar com colesterol alto. Então, 1 em cada 5 crianças está com colesterol aumentado, entre criança e adolescente, é uma estatística muito alta. Isso varia também de acordo com cada região. Na região sul e sudeste, isso pode chegar até a 35%. Isso muito advindo dessa questão de hoje em dia as crianças correrem menos, brincarem menos ao ar livre, estarem muito conectadas em devices, em aparelhos, né, que estão ali, jogos e não indo mais para o quintal, fazer aquela brincadeira, correr, a falta da prática da atividade física regular. E esses alimentos ultraprocessados, que são tudo isso que vem embutido, enlatado, ensacolado, empacotado, são alimentos que são muito ricos em gorduras ruins, açúcares, né, que não fazem bem para a saúde e aumentam. E com isso aumentando o risco de uma criança e um adolescente desse vir a ter uma chance muito maior de ter infarto ou um AVC antes, sendo um adulto jovem, entre 30 a 60 anos de idade. Então, é um fato muito alarmante, realmente. E se a gente descobrir numa criança próxima da gente que tem colesterol alto, eu creio que é um pouco mais desafiador em relação ao adulto. Como é que pode ser realizado esse tratamento com essa criança? Exato, a criança a gente não pode ser muito radical, a criança tem uma dieta, né, que já por si só já é um pouco mais desregrada, mas a gente tem que ter alguns sinais de alertas. Primeiro, para doenças cardiovasculares na família. Tem pai, mãe, diabético, obeso, com doença do aparelho cardiovascular, ficar atento para fazer um exame de colesterol no seu filho, para poder dosar e identificar se está ou não alto, né? A outra questão, a pergunta que você me fez a respeito de como identificar, né? Você identifica fazendo a dosagem e... Então, assim, esse acompanhamento é simples. No geral, nas crianças, antes dos 10 anos de idade, a gente não preconiza inicialmente remédios. Os remédios que são as estatinas, os principais remédios utilizados para tratar a gordura alta no sangue, pode ser utilizado a partir dos 10 anos. Algumas moléculas mais novas a partir de 6 anos de idade, mas a gente só entra com isso em casos extremos, quando o colesterol ruim está acima de 190, ou quando a criança tem associado alguma outra doença, como diabetes ou hipertensão arterial. Aí nós estamos liberados para iniciar um tratamento medicamentoso com essa dosagem do colesterol ruim a partir de 160. Certo, doutor, também existe uma percepção que as pessoas acham que todo colesterol é ruim. Mas eu queria que o senhor fizesse essa diferenciação entre o colesterol bom e o colesterol ruim. Ok. É isso mesmo, a gordura é uma coisa importante, né? O colesterol é uma coisa importante para várias funções no nosso organismo. Então, assim, o colesterol, conhecido como colesterol ruim, é o LDL.
ele é um colesterol que vai obstruindo as artérias do cérebro, do coração, do rim e propiciando maior chance de ter um infarto ou um AVC ou uma doença renal. O colesterol bom, como o nome já diz, ele faz o caminho contrário, ele pega o colesterol ruim e bota para fora do organismo. Então sempre o ideal é que nós tenhamos um índice baixo de colesterol ruim e um índice alto de colesterol bom. Onde contém esses alimentos? O colesterol ruim, como a gente falou, gorduras e frituras provenientes de carnes vermelhos, leite, os produtos sem ser desnatado, dá preferência aos desnatados, semidesnatados, sanduíches, produtos de padaria, biscoito recheado, produtos de padaria, no caso, esses produtos processados, né? Então, ali está muito rico em colesterol ruim. A gordura, a fritura, reutilizar óleo, tudo isso são cuidados que a gente deve ter. Já a gordura boa está contida nos oleagináceos, como as castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, alguns tipos de castanha consumida rotineiramente em baixa quantidade tem essa gordura boa. O azeite de oliva extra virgem é uma das principais fontes de gordura boa. E vários outros alimentos que tenham fibras ajuda a eliminar a gordura ruim do organismo. Então é isso, né? Para cuidar disso tudo é uma alimentação saudável, procurar produtos naturais e, claro, fazer exercício físico de extrema importância para o corpo. Então eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas de alerta em relação ao colesterol alto, o combate do colesterol alto e a importância para manter aí uma melhor qualidade de vida e envelhecer bem. Eu acho que se eu pudesse resumir um recado final é cuidar com o peso, né? A gente sempre que está acima do peso está com algum desequilíbrio no organismo e normalmente o excesso de peso ele se traduz com aumento de pressão arterial, aumento de colesterol, aumento de glicemia e aumento dos riscos da doença cardiovascular. Então eu acho que cuidando do peso, tentando ficar dentro do peso ideal, se você está acima do peso, baixar um pouco, sempre em toda a recomendação médica vai vir a questão de dieta, atividade física e a correlação disso com o viés peso. Então, se eu tivesse que resumir em uma mensagem, eu acho que cuide da alimentação, faça atividade física e fique atento ao peso, que diminuindo um pouco o peso, estando com o seu peso dentro do ideal, o que não exclui também que uma pessoa que não tenha excesso de peso não possa estar com colesterol alto e vice-versa, mas o peso eu acho que é a mensagem final. Vamos cuidar do peso e emagrecer um pouquinho. Excelente, doutor. Inclusive, depois vou pedir uma consulta para o meu amigo Moisés, que ele disse que estava precisando perder 10 quilos que o médico falou e ele aí não está obedecendo. Ele está aqui no meu ouvido só falando. Moisés já ganhou essa consulta, pode procurar na rede da DASA São Domingos ou lá na Click Louds, que a gente vai te atender com toda a satisfação. Eu queria que o senhor deixasse aí suas redes sociais para quem está acompanhando o senhor saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. No Insta é Fábio Câmara, no LinkedIn também Fábio Câmara e redes sociais a Click Louds também é onde você pode encontrar a gente no Insta e tá certo, nas redes sociais, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Volte sempre aqui no nosso programa. Bom, e agora a gente fica por aqui, que agora vai ter mais balanço geral aí para vocês. Ótima tarde aí para todos. E daqui a pouco eu encontro vocês no Jornal da Cidade. Até mais!